conhece esse lugar? É o Vale do Anhangabaú. Hoje ele está muito diferente, mas era assim quando portugueses e índios escolheram a colina para fundar São Paulo. O Vale do Rio Anhangabaú foi muito importante nesta época. Sua geografia oferecia segurança ao povoado, que sofreu diversos ataques de outras tribos indígenas. Em Tupi-Guarani, a palavra Anhangabaú significa Rio do Diabo. Era um lugar onde ninguém queria ir, pois acreditavam que maus espíritos rondavam por ali. São Paulo é uma cidade que se fundou sobre uma colina. São 3 pontas de um triângulo, vértices marcados pelas estruturas religiosas, que são o Convento do Carmo, o Mosteiro de São Bento e o Convento de São Francisco. Dentro desse triângulo nasceu São Paulo há 450 anos. E é sintomático que está num lugar alto. Esses vales, que sejam do Tamanduateí, do Anhangabaú, num certo sentido, estabeleciam os limites da cidade. O Vale do Anhangabaú, o rio Anhangabaú, era um dos limites do triângulo, o rio Tamanduateí, e aqui é o que era o Saracura, enfim, esse trecho aqui da 23 de Maio. Ela começou a ser ocupada pela vertente leste, a vertente justamente do lado do Tamanduateí. Enquanto que essa vertente, a vertente oeste do Vale do Anhangabaú, era considerada quase que a área dos fundos da cidade, o quintal dos fundos da cidade. É uma área que só foi urbanizada, para vocês terem uma ideia, no começo do século XX. Ou seja, 350 anos depois da fundação, a cidade foi crescendo e aqui ainda chegamos ao início do século XX como uma região onde ainda existiam resquícios de plantações de chá, de agrião, aqui nesse vale. As fachadas das casas, das construções, olhavam para dentro, para São Bento, para Líbero Badaró, e os fundos se voltavam para o Vale do Anhangabaú. O que era o Vale do Anhangabaú? Era uma plantação de chá, uma série de chácaras, que era o fundo de quintal. Então é uma cidade que surgiu, uma vila, uma cidade que surgiu cercado por depressões. É uma cidade que se isolava por essas depressões, por esses cursos d'água, que num primeiro momento poderiam ter servido como proteção, como uma defesa, mas que a partir de um momento, com o crescimento da cidade, essas depressões se tornaram limitações. No sul do vale, bem próximo da onde hoje temos a Praça da Bandeira, havia no início do século XIX um chafariz onde as tropas de mulas paravam. Ao seu redor, haviam pousadas para os tropeiros e estábulos para os animais. Ali pertinho foi construído um obelisco, que está até hoje no Largo da Memória. É o monumento mais antigo de São Paulo. Em 1921, já estavam terminadas as obras da Ladeira da Memória. Foi uma iniciativa do então prefeito Washington Luiz, que encomendou este projeto de rearranjo urbanístico ao arquiteto Victor de Vigra. Esse lugar antigamente se chamava Ladeira do Piques e era um ponto de partida, ou um ponto de chegada das tropas que se dirigiam para o lado de Pinheiros.
cartógrafo Jules Martin que apresentou o projeto de viaduto sobre o vale. Ali tinha uma plantação de chá, por isso o viaduto ficou conhecido como Viaduto do Chá. Ele enfrentou muitas dificuldades para realizar o projeto, inclusive a resistência do barão de Tatuí, que não queria saber do tal viaduto porque teriam que demolir parte da sua casa para a construção. Depois de um ano de briga, os interesses da cidade prevaleceram e a casa do barão foi parcialmente demolida. Finalmente, em 1892, foi inaugurado o Viaduto do Chá, todo feito em estrutura metálica importada da Alemanha. Nos primeiros anos de funcionamento, quem quisesse atravessar o viaduto, mesmo a pé, tinha que pagar um pedágio de 3 vinténs. O Barão de Tatuí era um sujeito de uma família tradicional que morava do lado da Líbero Badaró. Aí quando chega o Jules Martin, que era um litógrafo francês, e propõe fazer um bem de utilidade pública para a cidade, que era o Viaduto do Chá, e para fazer esse viaduto, ele ia ter que, numa das cabeceiras, desapropriar uma casa, que era justamente a casa do Barão de Tatuí. Então aí a polêmica surge. Então, mais uma vez, a gente tem um interesse público, que é a construção do viaduto, entrando em conflito com o interesse privado de um grande proprietário imobiliário de toda essa área do Anhangabaú, que era o Barão de Tatuí. Essa pendência durou mais ou menos uns 2 anos, até que o Barão de Tatuí perdeu a causa e teve que aceitar a demolição de sua casa. Tudo isso representa bem o quanto São Paulo foi crescendo ao sabor de interesses localizados, pontuais, não necessariamente pensando-se a cidade como um todo. Mas talvez fosse até demasiado pensarmos que os homens daquela época imaginassem até onde São Paulo chegaria olhando essa paisagem. Antigamente, uma das únicas formas de atravessar o Vale do Anhangabaú era pela Ponte do Acu. Com a urbanização do vale, aquela ponte desapareceu e em seu lugar surgiu a Avenida São João. No começo do século XX, essas conexões entre esses dois núcleos, o antigo e o novo, tendo que passar pelo vale, exigiam uma solução de ligação em nível. Por quê? Porque estava iniciando o transporte de bondes elétricos. E o bonde funciona muito bem quando você tem circuitos planos. Você imagina fazer a ligação de lá para cá tendo que passar pelo fundo do vale, era uma coisa muito complicada. Então, para o conforto da população, foram então projetados alguns viadutos, dos quais 2 principais foram construídos. O primeiro, que está lá para diante, é o Viaduto do Chá, que foi feito em 1892. E o segundo, em 1913, é esse aqui. O Vale do Anhangabaú continuou a se modernizar. Em 1913, outro viaduto de estrutura metálica toda importada da Bélgica foi construído, ligando o Largo de São Bento ao Largo de Santa Efigênia. É o Viaduto Santa Efigênia, que está lá até hoje. Esses 2 viadutos, eles permitiram ampliar muito a ligação, as conexões desse centro antigo, onde estavam os hotéis, as casas bancárias, né, o comércio de luxo, com as novas zonas de expansão da cidade. Então, por exemplo, esse viaduto daqui, ele permitia a ligação do centro da cidade com a Estação da Luz, porque ele passava por aqui e seguia ali pela Casper Líbero e dava direto numa porta de entrada principal da cidade, por onde chegavam
principalmente os imigrantes, as famílias dos cafeicultores que vinham para São Paulo. A partir do momento em que se consolida essa transposição, no começo do século, começou a ter uma situação muito discrepante, que era o seguinte: você tinha esses viadutos magníficos em ferro, bondes elétricos passando, e ainda por baixo resquícios de antigas chácaras, fundos de casas que se situavam na rua Líbero Badaró, do lado de lá, e na rua Formosa, que eram praticamente cortiços. Você tinha uma cidade que queria ser moderna, aparentar a modernidade por conta da riqueza do café, e a presença do bonde, dos viadutos, ajudavam a criar essa imagem. Mas essa imagem era denegrida pela presença desses resquícios rurais que ainda existiam no vale. Então, começa a haver uma preocupação, a partir de 1906, com um projeto de integração do Vale do Anhangabaú à cidade, que seria então a urbanização do vale, e aí começam a surgir várias propostas. E que tipo de embelezamento se propunha? O ajardinamento do Vale do Anhangabaú, a criação de alguns monumentos significativos, como foi o caso do Teatro Municipal. O Teatro Municipal foi um dos primeiros vetores que procurou trazer a cidade para o lado de cá. O Teatro Municipal foi construído logo após a construção do Viaduto do Chá, e ele serviu como um imã de atração, né? Era a construção mais magnífica da cidade, mais luxuosa. O Teatro Municipal foi algo importante, um símbolo que tinha como uma grande referência a Opéra de Paris, como um símbolo de civilidade, como um símbolo de cultura. Foi um edifício que catalisou transformações em toda a área. Alguns queriam que o vale fosse um grande local ajardinado, um espaço público para usufruto da população, e que procurasse integrar a região do Teatro Municipal com a região de onde tem hoje a Praça do Patriarca. E esse debate se tornou polêmico justamente porque existia uma figura importante na sociedade paulista, que era o Conde de Prates, que ele era proprietário de todos os terrenos do Vale do Anhangabaú, desde da atual Praça das Bandeiras até a Avenida São João. E, obviamente, ele não queria ver suas terras serem desapropriadas só para fazer um jardim. Então, ele exigiu que fossem feitos prédios do lado de lá do vale e do lado de cá também, e deixasse liberado só a parte central. Eles acabaram tendo que chamar um especialista notório na área, um francês chamado Joseph-Antoine Bouvard, que tinha trabalhado na prefeitura de Paris, no setor de parques. Daí ele é convidado para vir para São Paulo, fica aqui por uns 2 meses, e ele serve meio como um árbitro desse grande debate que estava acontecendo sobre como urbanizar melhor o vale. No final das contas, depois de muito debate, o Bouvard acabou adotando uma solução mista. Ou seja, existiria o Parque Anhangabaú, com os jardins, mas seria concedido o direito de se fazer 2 grandes palacetes ao lado do Viaduto do Chá. Em 1924, foi inaugurado o edifício Sampaio Moreira. Ele foi considerado o primeiro arranha-céu de São Paulo, com 14 andares. Hoje ele ainda está de pé, escondido entre edifícios muito mais altos, mas lembrando uma época em que o Vale do Anhangabaú era chamado de Sala de Visitas de São Paulo.
determinado momento, o que era fundo se tornou frente. O que era uma parte desprezada da cidade, um limite, se tornou um cartão postal. Essa imagem, que depois compôs muito bem, né, com o Teatro Municipal do lado oposto e outros edifícios que foram sendo agenciados ao redor, ela acabou se transformando numa imagem muito significativa da cidade de São Paulo da época do café. Tanto que passou a ser chamada como Sala de Visitas de São Paulo. O Vale ficou então concluído em 1917 e até por volta do início da década de 40, essa paisagem perdurou no Vale. Essa região do Vale do Anhangabaú, o Viaduto do Chá, num certo momento, também foi o lugar chique da cidade. Passear aqui pelo Viaduto do Chá, pela Barão de Itapetininga, 24 de Maio, ou Patriarca, essa região lindeira do Vale do Anhangabaú, eram os lugares sofisticados, nobres, eram os lugares em que as pessoas, podemos dizer, desfilavam na cidade. O próprio Viaduto do Chá já não é mais o mesmo. Em 1938, um novo projeto em estilo Art Deco, feito em concreto armado, substituiu o antigo viaduto de estrutura metálica. Junto com o novo viaduto, surgiu a Galeria Prestes Maia, onde aconteciam exposições de arte e reuniões da sociedade paulistana. Em 1955, muita gente ia lá só para ver uma grande novidade recém-inaugurada, a escada rolante. Foi o lugar que representava a cidade de São Paulo. Mas suas transformações foram distorcendo esse caráter de símbolo de São Paulo. Após a Segunda Guerra, ou durante, na verdade, o período da Segunda Guerra, quando a gente tinha como prefeito um outro urbanista muito importante chamado Francisco Prestes Maia, que tinha publicado um importantíssimo trabalho chamado Plano de Avenidas, em 1930, ele já propunha que o Vale fosse remodelado e que fosse adequado ao crescimento vertiginoso que a cidade de São Paulo tinha tido ao longo dos anos 30 e 40. E esse crescimento exigia uma solução de conexão viária passando pelo Vale. O Vale não podia ser só mais jardins, ele tinha que ser um local principal de conexão, de passagem de veículos, para ligar os bairros do Sul à parte norte da cidade. Era fundamental que se criasse esse eixo aqui que foi criado. Então, essa concepção, que é o chamado Sistema Y, é do Prestes Maia, do Plano de Avenidas. 10 anos mais tarde, quando ele estava como prefeito, ele executou essa obra. E daí aquele primeiro Vale do Anhangabaú do Boulevard, ele foi destruído e foi feita uma obra que durou até os anos 80, até o começo dos anos 90, que era a Grande Avenida, né? Passando pelo Vale. O Vale do Anhangabaú foi durante muitos anos o local preferido pelos paulistanos para as comemorações e manifestações. Uma das mais marcantes aconteceu em 1954, na comemoração do 4º centenário da cidade. Aviões jogavam inúmeros triângulos de papel alumínio sobre o vale, dando a impressão de uma verdadeira chuva de prata. Nessa época daqui a gente já percebe o vale sendo utilizado como local de passagem de veículos. Então ele deixa de ser um local de permanência, um grande espaço verde, como foi até os anos 40, com o Plano Boulevard, e passa a servir de local de passagem para a circulação viária da cidade. Ele foi perder
esse status de centralidade principal da cidade só nos anos 60 e 70, quando o centro financeiro começou a migrar para a região da Paulista. E daí essa verticalização começou a acontecer na região da Paulista. Enquanto alguns edifícios antigos eram demolidos, outros eram construídos. Como, por exemplo, o edifício Matarazzo, que foi sede do maior grupo empresarial do Brasil e que hoje abriga a Prefeitura de São Paulo. Nos anos 90, existia um concurso para reurbanizar novamente a região do Vale, porque ela tinha ficado muito degradada com esse fluxo intenso de veículos. E daí quem venceu foi um projeto do Jorge Wilhelm e da Rosa Clias, que era de fazer o tamponamento do vale, deixando a circulação por baixo e voltando a ser jardim, que é exatamente o que tem hoje, na região que está ali entre a Praça dos Correios e a Praça das Bandeiras. Recentemente houve uma recuperação desse sentido do parque, com o projeto do Jorge Wilhelm e da Rosa Grena Clias. Uma coisa que talvez as pessoas não percebam é como o Vale do Anhangabaú é um respiro na cidade. É um respiro porque tudo em volta são quarteirões, os quarteirões tradicionais, com ruas que com a verticalização se tornaram acanhadas. E de repente, quando nós saímos desses quarteirões fechados, a gente descortina um horizonte, um panorama que com a urbanização da cidade se perdeu esse sentido de horizonte que São Paulo, num certo momento, teve. Poder descortinar essa perspectiva da Rua Barão de Itapetininga, olhando a Praça do Patriarca, e de repente lá ao longe a gente vê aquela marquise do Paulo Mendes da Rocha. Eu acho que visualmente é um respiro tão interessante que as pessoas poderiam desfrutar mais. O que representa um lugar que era uma plantação de chá, se tornou um parque, um belo parque público, se tornou um terminal de ônibus urbano, se tornou uma calha viária, agora é um parque sobre um túnel. E o que será daqui para frente? Essa metamorfose do Vale do Anhangabaú, eu acho que também representa muito bem a metamorfose dessa metrópole que é São Paulo. São Paulo da minha geração não é a São Paulo da geração de meus pais e muito menos dos meus avós, e não será talvez dos nossos descendentes. O que será que nós vamos ver? Como será o Anhangabaú daqui a 50 anos? Eu acho que não será mesmo o Anhangabaú que nós temos vendo aqui.